Comecei um novo negócio do zero e vim aqui compartilhar com vocês como tem sido a minha experiência para ver se vocês se motivam a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo ou percebem que realmente isso não serve para você. Oi, eu sou a Ive e esse é meu canal Ive From Mogi, onde eu falo sobre trabalho remoto e promoções. Então, se esses temas também te interessam, já se inscreve no canal porque toda semana eu solto um vídeo sobre um desses assuntos. O vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu tenho postado até hoje. Esse vídeo eu tenho mais uma carinha de reality, sabe? Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho feito para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, acompanharem a evolução do processo. Então eu resolvi trazer aqui para vocês essa minha experiência que eu comecei no mês de dezembro. Vamos começar do início. Meu irmão, acho que foi em 2020 ou 2021, ele saiu da CLT e decidiu entrar no mercado digital. Só que ele não faz o que eu faço, eu sou assistente virtual, né? Como muitos de vocês já sabem. Aliás, vou deixar o e-book aqui para quem tiver interesse. E meu irmão, ele trabalhava na área de vendas. Meu irmão, ele é administrador e também engenheiro elétrico. E aí ele decidiu entrar no ramo de e-commerce. E desde então ele tem batalhado bastante, o e-commerce dele tá rodando, tá dando certo. E ele sempre fica falando pra mim, por que você não começa a vender alguma coisa também? E mesmo mãe de uma criança pequena, trabalhando como assistente virtual, cuidando da casa com o marido, eu ficava com aquela ideia na cabeça de tipo, putz, eu poderia realmente abrir uma loja e vender alguma coisa, né? Vender online. E quando eu digo abrir uma loja, não necessariamente criar um site, como por exemplo o Magazine Luiza ou Marisa, etc. Mas sim vender em algum marketplace. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, sempre pensando, tipo, a primeira dúvida que surge é o que vou vender? Porque quando a gente para pra pensar, tem muita oferta de tudo. E a gente acha que tá tudo saturado. E aí a gente não tem ideia do que vender, e não tem ideia do que daria pelo menos uma margem de lucro. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, putz, quero tentar vender alguma coisa, quero tentar. E eis que em dezembro veio a inspiração. Eu parei pra pensar, gente, eu moro perto de duas grandes distribuidoras de doce. Por que não vender doces na internet? Aí eu entrei na Shopee. Como eu vou bastante nessa loja de doces, eu fiquei pensando nas coisas que eu compro e fui ver quanto estava vendendo, por quanto vendia na Shopee. Por exemplo, eu fui ver por quanto vendiam aquela caixa de Trento Momentos na Shopee. E aí quando eu vi por quanto vendiam na Shopee, eu pensei, meu Deus, achei a fonte de ouro, sabe? Vou ficar rica. Porque eu esqueci que a Shopee vai cobrar as taxas, tem as taxas que a gente tem que considerar na hora de precificar os produtos, né? Mas, tirando as taxas, eu pensei que eu ficaria rica, mas não foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, eu fiquei bem empolgada e pensei, putz, acho que eu vou focar nesse mercado de doces, porque é um mercado que eu gosto. É tipo unir o útil ao agradável. Eu amo chocolate, eu amo doces. E eu pensei, vou tentar. E aí eu comecei em dezembro, eu comecei vendendo o Trento Momentos, aquela caixa de chocolate do Crocante com Caribe, acho que foram os dois primeiros que eu fiz. Aí eu fiz foto, fiz vídeo. Como eu sou assistente do meu irmão, do e-commerce dele, eu já tinha um certo conhecimento de como fazer uma foto, como deixar o fundo branco, de fazer vídeo, porque aí eu vou atrair mais clientes. Fiz em dezembro, coloquei os produtos no ar e tive um total de 0 vendas. Não vendi nada. Mas eu não desisti. Eu pensei, vou deixar lá. Como as lojas são perto, eu não criei grandes estoques e nem coloquei ofertas mentirosas, como se eu tivesse estoque e não tivesse. E aí segui. E aí quando foi em janeiro, começaram as minhas primeiras vendas. Em janeiro eu fiz 12 vendas. Aí eu já fiquei super animada quando as vendas começaram a entrar. Fevereiro, fiz 16 vendas. Aí eu fiquei mais feliz ainda, pensei, gente, tá aumentando, que beleza. Aí março foi um mês de 31 dias, achei que venderia muito, mas fiz 14 vendas. E nesse meio tempo eu fui tentando ver outros produtos, tentando colocar outras coisas na minha loja. Eu testei colocar o Twix de limão, Twix de morango, não rolou venda.
Eu coloquei o Prestígio de doce de leite, tive só uma venda. Coloquei Kit Kat daquela caixa de bombom, não rolou venda. Coloquei o Alpino, saíram algumas vendas. E aí chegou o mês de abril. Na Shopee tem aquelas datas, tipo 3 do 3, 4 do 4, que eles fazem promoções, frete grátis, etc. E aí costuma vender mais. Só que nesse mês de abril eu marquei uma viagem que era no meio do 4 do 4. O 4 do 4 foi numa sexta-feira e eu viajava no sábado. Então, quando tem essas datas, tipo 4 do 4, o mercado fica aquecido e a galera compra loucamente. E aí no fim de semana tem uma certa ressaca da promoção e as pessoas continuam comprando. Só que eu fui viajar no sábado de manhã, então eu deixei minha loja aberta até a sexta-feira, umas 4 da tarde. E aí tive que fechar, deixar a loja em modo férias, porque quando entra pedido, pelo menos a minha realidade atual é essa. Quando eu entra um pedido para mim, eu tenho que despachar no máximo no dia seguinte. Então não tinha como eu deixar a loja vendendo para despachar, por exemplo, eu não tinha como deixar a loja vendendo dia de sexta, sábado e domingo, porque eu teria que despachar na segunda e segunda eu ainda estava viajando. Então, se eu for continuar com essa loja virtual, é algo que eu tenho que me atentar de não viajar nessas datas específicas de promoção, porque aí eu vou ter um pouco de prejuízo, porque eu perdi a oportunidade de fazer várias vendas. Então, o dia 4 do 4 vendi loucamente, gente. Fiquei surpresa porque entraram várias vendas, mas na verdade é porque agora mês de abril é Páscoa e eu vendo chocolates. Então a minha loja ficou super aquecida, tanto que eu falei pra vocês. Dezembro eu não fiz nenhuma venda, janeiro fiz 12 vendas, fevereiro 14 vendas, não, 16 vendas. Aí em março eu fiz 14 vendas. E agora em abril, hoje é dia 16 de abril, quando eu tô gravando esse vídeo, e eu já fiz 24 vendas. Então eu tô muito feliz com essa loja que eu abri, com as vendas que eu tô fazendo. Sou totalmente iniciante, sei que tenho muita coisa para aprender, mas eu acho que vale a pena. E eu sei que muita gente tem vontade de começar a vender pela internet e também não tem ideia do que vender. Então, uma coisa que eu sempre pensava é vender alguma coisa que seja de fácil acesso para eu comprar e poder despachar, porque eu moro num apartamento que não tem nem 60 metros quadrados. Então, eu não tenho lugar para ficar armazenando as coisas. Então, inicialmente, eu pensava em comprar coisas pequenas, mas aí depois eu tive essa ideia de vender chocolates, e chocolates acabam não sendo pequenos e precisa armazenar em um local adequado, não pode tomar sol, porque derrete, etc. Não pode ser lugar quente. Então, eu acho interessante, se você tem esse sonho de começar a vender pela Shopee ou pelo Mercado Livre, e pensar, talvez esse seja um diferencial para você pensar e que possa acender uma luzinha na sua cabeça, igual acendeu na minha, que foi tentar encontrar um fornecedor ou um produto próximo a você, que você possa anunciar na internet e possa ter várias vendas. E além disso, além de ter um produto que você tenha fácil acesso para comprá-lo, é interessante que você venda um produto que as pessoas queiram comprar, que as pessoas buscam na internet, porque não adianta nada você ter um produto próximo da sua casa que você pensa, putz, eu vou vendê-lo, sendo que as pessoas não buscam por ele. A minha mãe ficou super empolgada com essa história de vender pela internet e tem falado pra minha família da parte de Minas para vender o doce de leite de uma cidade da minha mãe, porque é um doce de leite maravilhoso e que as pessoas que venderia loucamente se colocasse na internet. Só que quando você para pra pensar, não são todas as pessoas que conhecem esse doce de leite. Então as pessoas não vão buscar na Shopee, no Google como doce de leite X, porque eles não conhecem esse doce de leite. Igual no meu caso, como eu vendo produtos que já são conhecidos no mercado, as pessoas buscam, por exemplo, caixa de bombom Caribe crocante. O Brasil inteiro conhece essa caixa de bombom, ou já ouviu falar, ou tem mais acesso a ela. Agora, quando é um produto local, é mais difícil que outras pessoas conheçam, que outras pessoas busquem e, consequentemente, que você faça vendas deste produto. E
Se você é meu seguidor no Facebook, se você é meu amigo, a maioria das pessoas que me conhecem e assistirem esse vídeo vão pensar, gente, como assim você tem uma loja na Shopee e nunca me contou, nunca soltou um post no Instagram, nunca fez um story nem nada. Vocês me desculpem, mas é que na verdade vocês não são o meu público-alvo. Porque eu penso que vender pela Shopee, o nosso público-alvo, o meu público-alvo acaba sendo as pessoas que moram em cidades pequenas ou em lugares que não têm acesso aos produtos que eu estou vendendo. Porque, por exemplo, se eu oferecer esses produtos que eu vendo para os meus amigos ou para os meus conhecidos, eles têm acesso a esses produtos em supermercados, em lojas locais e, obviamente, vão achar um valor bem mais abaixo da Shopee pela questão das taxas. Então, eles não vão comprar. Então, de que adianta eu ficar enchendo as pessoas de propaganda, falando para comprar, etc., sendo que eles não são o meu público-alvo. Eu já tenho isso muito bem definido. Meu público-alvo são as pessoas de cidades pequenas ou de cidades que não possuem os produtos que eu vendo e que têm interesse em consumir esses produtos. Um dos chocolates que eu tenho vendido bastante também, agora nos últimos tempos, é aquele chocolate surpresa da Nestlé que voltou ao mercado. Acho que eu vou até gravar um post sobre, um vídeo na verdade, sobre esse chocolate no meu outro canal, que é o Ivo Experimenta. Porque o chocolate, ele diminuiu muito, 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 muito. Mas é um chocolate que tem muita procura, que tem venda e que eu sei que se eu oferecer para os meus amigos, eles não vão comprar porque não faz sentido para eles, já que eles acham por um valor mais barato. Então eu queria muito compartilhar isso com vocês, essa informação da minha loja, mas pela questão de algo que eu comecei a fazer para talvez motivá-los a fazer igual ou parecido, porque eu não tenho medo de outras pessoas me copiarem, porque o universo é imenso, tem espaço para todo mundo, então não tem por que eu ter medo de que as pessoas me copiem. Se eu puder ajudar de alguma forma, ficarei feliz. E espero que esse vídeo possa ter te ajudado pelo menos um pouquinho a ter uma ideia de tentar se mexer ou fazer coisas novas e tirar seus planos do papel, como eu tirei. Bom, é isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês quiserem saber como vai continuar a loja, o que está acontecendo, eu posso gravar novos vídeos explicando sobre esse assunto. Deixa aqui seu comentário e seu like e até o próximo vídeo.